Sejam bem-vindos a mais um programa Análise Tática. A partir de agora, o nosso canal terá uma edição debates, sempre 2 vezes por semana, para você ficar bem informado sobre o que acontece nas partidas de final de semana e meio de semana. Nos jogos de meio de semana podem ser as competições nacionais, como também as internacionais. E neste primeiro programa vamos falar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Confira aí na tela, os jogos desta primeira rodada foram 4 jogos no sábado, com o São Paulo vencendo o Botafogo por 2-0, o Atlético Mineiro batendo o Avaí por 2-1, depois nós tivemos a Chapecoense vencendo o Internacional por 2-0 e fechando os jogos de sábado, o Flamengo batendo o Cruzeiro por 3-1. No domingo, vitória do Santos fora de casa diante do Grêmio. Depois o Corinthians perdeu para o Bahia jogando na Arena Fonte Nova por 3-2. Outros jogos, o Atlético Paranaense goleando o Vasco 4-1. Ceará batendo o Ceará por 4-0. Fortaleza perdendo em São Paulo para o Palmeiras por 4-0. E o Fluminense nos últimos minutos sendo derrotado pelo Goiás do Claudinei Oliveira por 1-0. São muitos jogos, vamos analisar aí os principais detalhes, algumas curiosidades. Não tivemos empate nessa primeira rodada e os campeões estaduais, hein? Poucos deles venceram. Será que os campeonatos estaduais valem aí como referência para o Campeonato Brasileiro? Fique ligado, é o Debate Análise Tática. E comigo nesse debate, Fábio Lázaro, Lucas Melo, Caio Couto. Pessoal, seja bem-vindo e vamos falar um pouquinho dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa abertura a gente destacou a questão dos campeões estaduais que quase não conseguiram bons resultados, né? Teve o Flamengo contra o Cruzeiro, o campeão carioca venceu o campeão mineiro, né? Nós tivemos o Bahia, campeão baiano vencendo o Corinthians jogando em casa, e o Atlético Paranaense, o campeão paranaense, batendo o vice-campeão carioca, o Vasco. Aliás, uma goleada. Isso mostra que o campeonato estadual não serve tanto de parâmetro assim quando vai começar o Campeonato Brasileiro? Fábio Lázaro. Vamos lá, então. Eu acho que é uma controvérsia, né? Dentro de todo esse parâmetro é uma controvérsia. Claro que o campeonato estadual não é aquilo que é o de melhor do futebol brasileiro, é o grande filé do campeonato do futebol brasileiro. Mas serve de parâmetro até para correção, muitas vezes. Eu vou tirar pelo menos para o pressuposto do Palmeiras ontem contra o Fortaleza. O Palmeiras no Campeonato Paulista, o Filipão testou um esquema de jogo muito diferente do campeão brasileiro em 2018. Não, um esquema de jogo que tinha o Bruno Henrique saindo, encostando um pouco mais, muito tinha o William machucado, dava uma liberdade maior para o Dudu. Trouxe 2 jogadores com características diferentes, que é o Carlos Eduardo e o Felipe Pires, que testados no Campeonato Paulista não renderam tanto e mudaram o esquema do Palmeiras. O Palmeiras pós-Campeonato Paulista, a gente pode ver o Palmeiras com uma postura muito diferente nos 2 últimos jogos, contra o Melgar na Libertadores e ontem contra o Fortaleza. Então acho que o estadual ele tira um grande parâmetro, muito para que às vezes o time que sai derrotado saiba o que não fazer. Então, talvez não seria um parâmetro, talvez seria um laboratório para que o técnico, ele sabe que é uma competição mais fraca tecnicamente e ele precisa montar o time dele com mais qualificação. Lucas Melo, é isso? Eu também vejo, Felipe, o Campeonato Estadual com diferente formato do que é o Campeonato Brasileiro. A partir de agora, o Campeonato Brasileiro é a primeira competição do ano, né, em que os clubes jogam um campeonato de pontos corridos. Já no Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, aliás, os estaduais, as equipes têm a chance, né, as equipes de menor elenco, de igualar dentro de campo a competição, já que chega um momento do campeonato que tem o mata-mata. Então eu vejo dessa forma também a equipe menor levando vantagem em relação a um grande elenco, né, já que a competição se torna mata-mata na reta final, no caso do estadual. Caio Couto, você que é um cara que conhece e vive o métier ali dentro das 4 linhas, você acha que é referência, serve como laboratório para os técnicos montarem os times para o brasileiro? O estadual dá para ter uma noção de alguma coisa sobre o time na temporada? Eu vou pegar um gancho no que o Fábio bem disse aqui. O estadual serve muito para quem saiu derrotado, né, reorganizar a sua rota. Mas ele é um grande perigo para quem sai vencedor. Claro que sempre é bom vencer, mas às vezes a vitória ela esconde os seus pontos fracos. E a gente vê isso aí
né? Principalmente na primeira rodada, não quer dizer que será uma tônica, lógico, no Campeonato Longo Brasileiro, mas é verdade, está aí, é estatístico, os vencedores dos estaduais, em sua maioria, saíram derrotados. Só um detalhe, Felipe, nessa primeira rodada teve um confronto de 4 campeões estaduais, né? Flamengo e Cruzeiro e Corinthians e Bahia, então também tem esse detalhe. Já que você levantou a bola do Corinthians, né? O Corinthians é algo que pode talvez ser uma preocupação ao torcedor, porque claro, todo torcedor quer comemorar um título e comemorou, já o Corinthians é tricampeão paulista, né? Mas o torcedor sabe e o próprio clube Corinthians sabe que é preciso melhorar muito para ter um bom desempenho no Campeonato Brasileiro. Foi campeão, poderia estar tudo ótimo. O próprio Carille, após o jogo, disse que dos 3 títulos estaduais do Corinthians em sequência, esse talvez tenha sido o que o time menos mereceu. Você concorda, Caio Couto? Concordo. Agora é fato, Felipe, o time do Corinthians é competitivo, ele vai fazer uma boa competição, mas eu não enxergo ele, na verdade, como um dos favoritos. Até pelo seu estilo de jogo, uma equipe que é reativa, assim, dá a bola para o adversário, mesmo jogando na arena, tem dificuldade para vencer os adversários. Você vê que ele dificilmente ele aplica placares elásticos. Então o Corinthians é aquele time ali que joga na ponta do chá, certinho, e é preciso muita concentração e empenho de todos os seus atletas para que aquele sistema de jogo desenvolvido consiga ser eficaz a cada jogo. E com 4 desfalques, né, isso fica difícil de você ter a concentração que o Caio falou. E agora, mas fazendo um pouco do advogado do diabo, foi assim que o Corinthians ganhou em 2017. Foi Mas o elenco era mais qualificado do que o atual. Não acho que 2017 era mais qualificado. Eu acho que 2015 era mais qualificado. 2017 eu não acho. Mas o Corinthians conseguiu aquela arrancada, e eu vou dar um outro exemplo de uma equipe que era qualificada tecnicamente. Mas o Fluminense, num dos auros, né, tempos lá de Unimed, com muito dinheiro, que ele foi campeão brasileiro, foi muito semelhante ao Corinthians. Eu vi diversos jogos do Fluminense, em que o Fluminense vencia um jogo por 1-0, em que o Diego Cavalieri agarrava tudo, era o Cássio no Corinthians, nesse ano que você citou, e daqui a pouco o Fluminense ia lá numa bolinha lá na frente, gol do Fred. E o Corinthians foi a mesma coisa. E assim ele conseguiu fazer um primeiro turno, né, de outro planeta, algo fora da curva, não é isso? Mas a gente viu a realidade da equipe do Corinthians na segunda metade do campeonato, que ele fez uma campanha de rebaixado. Então, é necessário para o Corinthians, está claro que ele não vai ter essa arrancada esse ano. Sim, já perdeu claro. Já perdeu o primeiro jogo. Então, mas ele é competitivo dentro da filosofia de jogo. Ele vai fazer um campeonato, mas creio que vai se manter ali entre os 10 primeiros, vai brigar Libertadores, mas vai ter que tirar o coelho da cartola para ser campeão brasileiro. Uma das principais características desse Corinthians, que o Carille sempre conseguiu fazer com que fosse um dos principais pontos fortes do Corinthians, foi o setor defensivo. O Corinthians nunca foi visto, até na época do Tite, né, do Mano Menezes, que aliás o Carille é dessa escola, um Corinthians que sofria muitos gols. Ter tomado 3 gols contra o Bahia, mesmo sendo um jogo fora de casa, numa estreia de Campeonato Brasileiro, é um sinal de alerta que se acende. Algumas coisas vão ter que ser ajustadas, né, para que o Corinthians possa pelo menos ter essa solidez defensiva e tranquilidade para tentar buscar alguns resultados no campeonato? Eu acho que na verdade o alerta para a defesa do Corinthians está aceso há muito tempo. Desde o começo do Campeonato Paulista, quando o Carille voltou, a equipe tem encontrado dificuldades, principalmente na bola aérea. Isso tem prejudicado bastante o time do Corinthians. Foi o que a gente viu nesse jogo do final de semana contra o Bahia também. Falhas individuais foram que saíram os gols do Bahia. 3 falhas individuais, né? Eu acho que entra bem nesse assunto, falhas individuais. Vale ressaltar que a zaga do jogo de ontem não é a zaga que tem sido titular. Ontem começou com o Manuel e Pedro Henrique. Pedro Henrique jogou no lugar do Henrique. Jogado o Henrique e Manuel. A zaga do Corinthians foi muito questionada no início do campeonato. Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, no caso, no início da temporada. Sim. Em si. O Léo Santos era para ser titular, acabou indo para o Fluminense. O Marlon chegou, não se fixou. Quando o Manuel chegou, ajustou a zaga. Cheguei até a questioná-lo na cobertura da final do Campeonato Paulista se realmente o Manuel foi o grande fator de equilíbrio daquela zaga do corintiano. Ele disse, né, que colocou que está para ajudar, aquele discurso pronto, né? Miojo, coloca as 3 minutos, essa é a mesma coisa. Mas, enfim, o fato é que a zaga não era a mesma. Mas o Lucas falou, o sinal de alerta tem sido aceso há um bom tempo, justamente pelas falhas individuais. Eu acredito que a grande questão da defesa do Corinthians são as
falhas individuais, a desatenção muitas vezes do Henrique, que comete recorrentemente nos jogos, não jogou ontem, mas recorrentemente acaba Cometendo falhas de desatenção. Ele cresceu muito desde que o Manuel chegou, talvez o Manuel tenha tomado uma responsabilidade que muitos esperavam do Henrique, que foi xerife no Palmeiras, não foi tão no Fluminense, mas tem uma bagagem até mesmo internacional. Então vale esses alertas mais para individual, não para o sistema defensivo, mas para as peças individuais. O que é fato, então, é que o Corinthians terá agora contra a Chape, nesse meio de semana, a oportunidade de se reabilitar. Uma Chapecoense que vem de vitória na primeira rodada, diante do Internacional 2-0, lá na Arena Condá. Mas eu quero levantar um outro tema com vocês também, que eu acho que chamou a atenção. Foram 4 clubes que subiram da segunda divisão para a primeira neste ano. Desses 4 times, apenas um venceu, que foi o Goiás, e nos últimos minutos diante do Fluminense, jogando no Rio de Janeiro. Goiás agora que é comandado pelo Claudinei Oliveira. Desses 3 times que foram derrotados, o Fortaleza e o CSA foram goleados, tomaram 4 gols cada um deles. O Avaí perdeu num jogo polêmico aí com o VAR lá no Horto, né? A preocupação é, quando você consegue subir a primeira divisão, a primeira preocupação é se manter. Será que esses times vão ter força, Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás, para se manterem na primeira divisão? Qual mais preocupa vocês aí no sentido de permanência? Eu acho que o CSA, né? Até pelo tempo que está fora da primeira divisão, foi goleado. Talvez pelo Ceará, talvez seja uma preocupação, pelo adversário que o goleou, ou não? O CSA perdeu um técnico recentemente e um trabalho do Lisca. O Emerson Moreira só... O Ceará. Eu falei quem? CSA. Não. O Ceará. Isso. O Ceará goleou o CSA. O fato do CSA perder para um time que está numa reformulação de trabalho, né? Vem o Emerson Moreira chegando agora. Talvez isso não cause, inspire um pouco mais de preocupação. O Fortaleza foi goleado por um Palmeiras, mas todo mundo já sabe do potencial que o Palmeiras tem. Poderia ser mais considerado pela normal. expectativa que foi criada em cima do Fortaleza do Rogério Ceni. Eu acho que o Fortaleza, nessa primeira rodada, surpreende mais do que o próprio CSA. Surpreende negativamente. Negativamente. Mais do que o CSA. Porque o CSA está muito tempo fora, a gente sabe que é uma das equipes mais fracas do campeonato. Já o Fortaleza não, você cria uma expectativa que não foi correspondida nessa primeira rodada. Ô Caio, quando você vê um Fortaleza tomando de 4-0 numa estreia, de um Rogério Ceni, que está ainda, né? Não vamos ser maldosos, mas valorizado no mercado. Isso de alguma maneira, para quem é técnico, e você é técnico, pode fazer o Rogério parar e pensar, falar assim, será que talvez para disputar um campeonato brasileiro eu não possa, a hora que receber um outro convite aí novamente, talvez de um Atlético Mineiro, repensar o meu futuro? Ou ele deve continuar? Faz parte do trajeto esse tropeço inicial? Um tropeço diante da equipe do Palmeiras, com todo o investimento que tem, né, a equipe do Filipão, de certa forma seria natural o Fortaleza perder essa partida, assim como qualquer outra equipe que venha jogar nos domínios do Palmeiras. É lógico que um placar elástico, né, nunca é bem-vindo, até porque o Rogério Ceni não é nenhum cego, né, faz um bom trabalho, é verdade. Então ele tem a competência dele e certamente ele tem uma equipe bem estruturada. Agora, a Série A, qual é a grande diferença da Série A para a Série B? O nível técnico, o sarrafo aumenta e o poder aquisitivo de determinadas equipes é muito maior do que, por exemplo, equipes como CSA, Fortaleza, Ceará, Vasco da Gama, Botafogo, dentre outros. São equipes hoje, outras podem, né, passar aqui por mim, sem citar, mas que têm um poder aquisitivo menor. E hoje no Brasil é bem claro, os blocos estão bem separados. Quem briga por título ou Libertadores e quem só vai se manter no campeonato, né, buscando uma Sul-Americana, e quem realmente briga para não cair. E a realidade financeira dessas equipes é essa, como é a realidade financeira do Avaí. Vai ser uma equipe que vai ter uma temporada muito difícil e cabe a essas equipes, sim, não me alongando mais, fazer com que o fator casa seja determinante. Consigam pontuar dentro dos seus domínios e aí sim o Rogério Ceni, de repente, dá um passinho atrás e fazer com que a sua equipe seja uma equipe que busque pontos fora de casa e não joga de igual para igual com o adversário. Vocês falavam aí de CSA, falavam de Fortaleza, o Goiás foi o ponto fora da curva dos times que subiram, mas foi um jogo mais parelho com o Fluminense, mas venceu, né? Assim como o Fluminense,
Botafogo e Vasco perderam nessa rodada de estreia. O Flamengo foi o único que no sábado conseguiu uma vitória, eu digo isso na casa dos cariocas ali, né? É preocupante um início de campeonato para o futebol carioca, dos 4 grandes, apenas o Flamengo sair vitorioso, Fantástico? É preocupante desde o próprio campeonato carioca, né? A gente vale ressaltar que o Flamengo, não vamos dizer que o Flamengo sobrou no campeonato carioca, mas vide a decisão contra o Vasco da Gama, 2 grandes vitórias por 2-0, sem deixar o Vasco jogar. O começo do ano, o Flamengo acabou sendo eliminado na semifinal da Taça Guanabara contra o Fluminense. Foi um ponto fora da curva, foi um jogo onde o Fluminense se defendeu muito bem, achou um gol no final com o Luciano, quando claramente já mostrava-se que a decisão pelo pênalti já estava de cunho satisfatório para o time do Fernando Diniz. O Flamengo, em questão de poder do elenco, tem muito mais elenco do que os outros 3 adversários cariocas. E antes mesmo da rodada iniciar, se a gente olhando para a tabela, olhando para os adversários e para o contexto de todos os jogos, tirando o Fluminense que jogava em casa contra o Goiás, eu dava o Atlético Paranaense como favorito contra o Vasco, da forma que o Atlético Paranaense tem jogado, principalmente na Copa Libertadores, e como o Vasco tem jogado nos últimos jogos, e São Paulo e Botafogo também colocavam o São Paulo como favorito. Tudo bem que os 2 cariocas jogando fora de casa. Agora, quando a gente olha principalmente para o elenco e para a forma com que o time está jogando, o Flamengo tem tropeço na Libertadores, mas fez um bom campeonato carioca e estreou muito bem contra o Cruzeiro. E tem um elenco também forte, né? Exatamente, mas também às vezes o elenco forte, e o Flamengo é prova disso nos últimos anos, não quer dizer muita coisa quando chega no poder de fogo de pontos corridos. Mas deveria. Mas o Flamengo tem algo de gestão. Se o Flamengo não consegue reproduzir em campo o que faz fora dele, todo mundo elogiava o Bandeira de Melo pela gestão que fazia, mas questionava o trabalho dentro de campo. Algum elo ali, né, Caio? Alguma coisa ali no meio do caminho está se perdendo, para que esse Flamengo não consiga. Bom, mas a gente espera então que esses times consigam, né, na segunda rodada aí, principalmente aqueles que perderam, consigam as suas reabilitações. Agora, vamos trazer também o jogo que para mim foi uma das grandes e gratas surpresas desta primeira rodada, que foi o jogo lá em Porto Alegre, entre Grêmio e Santos. Há 20 anos o Santos não vencia como visitante numa estreia de campeonato brasileiro. E lá o argentino Jorge Sampaoli conseguiu o êxito de vencer em Porto Alegre. Como é que esse Santos conseguiu superar o Grêmio? Vamos acompanhar primeiro como o Caio analisou essa partida. Felipe, com certeza foi um dos grandes jogos da rodada. Um Santos que pela primeira vez do ano abdicou da posse de bola, mas não deixou de ser uma equipe eficaz. Esse Santos montado pelo Sampaoli veio com os 3 zagueiros fixos, a entrada do Lucas Veríssimo, os 2 laterais, não o Jorge, e sim o Jonathan, um jogador com uma característica defensiva melhor, Vitor Ferraz, um tripé no meio de campo de 3 jogadores de muita condição de marcação, mas especificamente também com uma boa saída, com boas infiltrações, e 2 jogadores de velocidade na frente. O que fez o Sampaoli para tentar surpreender o Renato e a equipe do Grêmio? Ele, apesar dessa linha de 3 ou de 5 em alguns momentos, que esses laterais ou desciam ou subiam, ele se preocupou principalmente na primeira etapa em diminuir os espaços dos 2 zagueiros e também dos 2 volantes do Grêmio, que são jogadores responsáveis pela saída de bola. E de acordo com o lado da bola, além dessa pressão, né, o lateral também fazia esse encaixe e o Santos, como tinha esses jogadores atrás, conseguia fazer a linha de 4 para os 3 defensores. Quando essa bola girava para o outro lado, a gente tinha a subida do Jonathan e essa escorregada aqui dos 3 zagueiros, com o Vitor Ferraz escorregando para cá, esquecendo o lateral do lado contrário à bola. Então, como vocês percebem, a gente tem o portador da bola sendo pressionado, os 2 zagueiros pressionados, os volantes de saída de jogo pressionados. Então foi um Santos que dificultou a saída da bola do Grêmio e no momento que essa bola vinha, o time do Grêmio normalmente, que sobe suas linhas, o Santos utilizava-se de velocidade. O Santos foi para o intervalo com uma vitória parcial de 2-0. E a partir de então, na segunda etapa, ele realmente baixou bastante suas linhas, dando ainda mais a posse de bola para o Grêmio e procurou se utilizar das transições ofensivas. Tendo inclusive uma finalização do Jean Lucas, quando o jogo se encontrava ainda com esses 2-0, que poderia ter matado a partida. Porém, é bem provável que a partir dos 15 minutos, com as suas alterações,
O Grêmio teve um grande volume de jogo e o Vanderlei se tornou, sim, na segunda etapa, um dos grandes nomes do Santos Futebol Clube. Esta análise de Caio Couto. Agora eu quero que Fábio Lázaro e Lucas Melo possam trazer aí um pouco da impressão deles. Depois eu quero que o Caio traga também um pouco mais aprofundada a análise dessa vitória santista. Te surpreendeu quando você viu um Santos com uma linha de 5, 3 zagueiros, 3 volantes, uma linha de 5 que a gente diz que os laterais acabaram voltando mais para fechar o setor defensivo? Foi um Santos antagônico daquilo que se esperava do Sampaoli? Não, acho que é diferentemente disso. Não só não surpreendeu, porque a gente estava acompanhando o Santos diariamente, então eu sei que, embora os treinos fossem fechados, tem as informações que o Sampaoli tinha treinado esse esquema tático na sexta-feira ainda, nem no último treino do sábado, mas sim na sexta-feira ele já tinha treinado. Não treinou o tempo inteiro com esse esquema, mas já deu indícios que poderia ter colocado. Mas não é na contramão do que o Sampaoli prega? Não acho que era contramão. Por quê? O Sampaoli, quando ele, com a linha de 4, ele sempre utilizava um volante na saída de bola, que geralmente era o Alisson. Então, na saída de jogo, o Alisson sempre fazia a função de um líbero, para sair jogando. Quando ele coloca 3 zagueiros, ele libera os 2 laterais para ofenderem um pouco mais. Acho muito interessante o que ele fez, sacando o Carlos Sanches para não sacrificar o Diego Pituca. Então ele coloca Diego Pituca e Jean Lucas, que são 2 volantes que ao mesmo tempo têm qualidade na saída de jogo, mas que não prejudicam muito na marcação, um consegue cobrir o outro. O Jean Mota faz a função de terceiro homem de meio campo, mas também é de falso 9, porque são 2 atacantes que flutuam, tanto o Soteldo quanto o Eduardo Sacha. O que eu achei muito interessante nessa escalação do Sampaoli foi ter colocado o Eduardo Sacha, porque o que ele treinou na sexta-feira era com o Soteldo e o Rodrigo. Só que o Eduardo Sacha faz muito bem o pivô. O Eduardo Sacha, com a característica dele de um segundo atacante, ele dá mais liberdade para o Soteldo, que flutua dos 2 lados do campo. Então, com o Eduardo Sacha, o que a gente vê no time do Santos? O Jean Mota, quando preciso, com 2 abertos, encosta como um falso 9, mas o Eduardo Sacha muito mais fazendo pivô para uma chegada por trás do Jean Mota, ou até mesmo para distribuir a bola na beirada quando o Soteldo está flutuando, ou até mesmo para os 2 laterais. Ô Lucas, um gol antes dos primeiros 10 minutos. Embora muita gente tenha dito na imprensa gaúcha que o Renato acabou sendo surpreendido pela forma que o Santos atuou. Mas um gol antes de 10 minutos deve ter também embaralhado todo ali o trabalho do Grêmio, né? O Santos teve o seu mérito e conseguiu um gol cedo. Além de embaralhar o trabalho do Grêmio, fortaleceu tudo que o Fábio disse há pouco aqui, que o São Paulo preparou para essa partida. E eu acho que na visão do torcedor, o Santos foi ontem um pouco do que, por exemplo, o Corinthians foi contra o Santos. Teve menos posse de bola, menos finalizações, mas saiu como vencedor. E o Santos sofreu muito no segundo tempo. Tanto é que o Vanderlei foi um dos destaques da equipe. Então o Santos ontem precisou do goleiro para vencer. Então eu acho que, como acho que você também disse aí, vai um pouco contra o que o São Paulo prega, apesar de ter preparado a equipe dessa forma. Caio Couto, desculpa Fábio, Caio Couto, você que é técnico, existe o termo nó tático no futebol? Na prática, existe isso? Poxa, o Renato esperava um Santos, o Sampaoli veio com outro Santos. Como você é o cara que profissional, podemos dizer assim, do campo, existe o nó tático e o Sampaoli foi na contramão do que ele prega, cara? Felipe, esse tema apregoado pela imprensa, não, realmente, da forma prática, existe a partir do momento que um técnico estuda o seu adversário e ele traz uma estratégia diferente do usual para aquela determinada partida. Foi o que aconteceu. O São Paulo, ele não foi contra o princípio dele, de uma maneira geral, eu posso dizer por quê. Ele é bem claro, ele chegou no Brasil para fazer com, como ele mesmo diz, que o Santos seja o protagonista das partidas. Então ele sempre joga para vencer. Só que a estratégia dele para vencer o Grêmio, ele entendia que desse jogo ele teria que ter os 3 zagueiros, ele daria um pouco mais a bola para o Grêmio para que ele conseguisse ser eficaz. E chegou ao seu objetivo, que era vencer os 3 pontos, né? Finalizou menos que é o Grêmio, é verdade, teve menos a bola nos pés que é o Grêmio, que é verdade, mas ele chegou no objetivo fim de qualquer equipe, de qualquer treinador, que é vencer os 3 pontos. O interessante é que ele alternou essa linha de 5, que em determinados momentos virava uma linha de 3, quando tinha posse de bola, lógico, os laterais tinham liberdade para atacar, mas ele não começou com essa linha de 5 baixa. Ele começou com essas linhas altas, que ele se preocupou em
tirar o espaço da saída de bola do Grêmio, porque o Grêmio é uma equipe que joga muito dentro do campo do adversário com a posse de bola, com muita movimentação e troca de posições. Então ele começou o jogo dificultando essas ações do Grêmio, encontrou logo o gol, é verdade, é uma bola que o Santos rouba ainda no campo de ataque ali, aí essa bola no lado esquerdo de campo, essa bola é enfiada para o Jean Lucas, não é isso? Que escola de cabeça para o Sacha, continua com a sua marcação forte, encontrou o segundo gol lá naquela rebatida do córner e teve um primeiro tempo sob controle. E aí, lógico, veio o segundo tempo, aí a gente conseguiu ver um Grêmio mais atirado, que se projetou mais, e aí o Santos, aquela linha de 3, virou cada vez mais uma linha de 5, e ele apostou nas transições. Teve, como eu disse lá no quadro, a oportunidade de matar a partida com o próprio Jean Lucas, uma finalização de pé esquerdo que chutou por cima da meta do Grêmio, e depois é natural também que o Grêmio sufocou, teve muito volume, criou bastantes oportunidades, mas acho que o Vanderlei também botou uma pedra nessa história de Vanderlei e o Everson, quem tem que ser o goleiro, o titular do Santos é o Vanderlei. Ao menos no Campeonato Brasileiro, né? Na Copa do Brasil segue o Everson. Mas, poxa, ele sem consciência, pelo menos que o Vanderlei fez nessa partida, pelo que ele vem fazendo nas últimas 3, 4 temporadas no Santos Futebol Clube, ser insano botar ele no banco e colocar qualquer outro jogador, outro goleiro para atuar. Caio Couto, Lucas Melo, Fábio Lázaro, é a equipe Análise Tática levando para você aí o melhor do debate na área do futebol, para que você fique bem informado. Pessoal, obrigado por esse bate-papo. Fábio Lázaro, espero que em breve você possa estar com a gente de novo. Não, estaremos aqui sempre. Obrigado, Felipe. Obrigado aos companheiros. Obrigado, amigo que está assistindo. Sempre um prazer falar de bola. Lucas, um abraço. Obrigado, viu? Um abraço, Felipe. Queria agradecer a quem nos assistiu. Um abraço ao Caio e ao Fábio também. E a gente fica na expectativa para mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana. Exatamente, Caio. Um forte abraço. Continuamos juntos, Felipe. É legal ter um pessoal aqui com bastante capacidade para a gente levar informação, bater papo de futebol para quem está nos assistindo. Ó, e anote aí, na tela, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional pega o Flamengo jogando em Porto Alegre, o CSA recebe o Palmeiras no Nordeste do Brasil, o Corinthians vai estrear em casa no Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense, o Cruzeiro recebe o Ceará, o Avaí pega o Grêmio em Florianópolis, o Goiás, o Serra Dourada recebe o São Paulo, o Fortaleza no Castelão pega o Atlético Paranaense e o Vasco pega o Atlético Mineiro. O Santos recebe o Fluminense na Vila, o Botafogo recebe o Bahia. Esses os jogos da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na sexta-feira, o Análise Tática volta com mais um debate para falar dessa rodada de meio de semana e projetar o final de semana. A todos, um forte abraço.